Olá, eu sou aluno da Estácio de Sá, no primeiro semestre do ano de 2020. Estou aqui para apresentar o meu PCC, proposta como componente curricular do curso Teologia Bacharelado. E a disciplina aí é o aspecto antropológico e sociológico da educação. Eu sou o Everson Bernardo de Souza, a minha matrícula é o 2020-03119-237 e a professora aí é a Lorena Paratella, né? E o tema proposto aí é a observação e análise sociológica reflexiva das relações entre a sociedade e o meio ambiente, né? Eu tive a oportunidade de poder dar uma volta na cidade, né, com esse propósito de poder colher dados em alguns pontos da cidade e está mostrando, de fato que a gente, se fosse mostrar todos os pontos, a gente gastaria muito tempo, muitas horas de gravação. Então foi poucas gravações, mas já dá para a gente ter uma base, já dá para a gente poder aqui trazer luz a uma observação, uma análise sociológica, trazer uma reflexão, né, entre a sociedade e o meio ambiente e a questão da educação, né? Podemos dizer a educação junto com a cultura e o que isso traz para a gente de análise, para a gente poder analisar e chegar a algumas conclusões. Por exemplo, eu cheguei a uma conclusão, e é uma conclusão clara, a respeito da desigualdade, né? E a desigualdade social, ela é muito grande. E então eu vejo que a cultura e a educação, elas estão ali, podemos dizer, entrelaçadas, apesar de ser coisas distintas, coisas diferentes, mas estão entrelaçadas. Então a gente começa a observar algumas coisas. Por exemplo, o filósofo Karl Marx, né, ele escreveu assim, que não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, ao contrário, são as relações de produção que ele contrai que determinam aí as suas consciências, né? Então, eu vejo que, com base nisso, trazendo uma palavra aí de Karl Marx para a consciência, para a nossa mente, aí eu vejo que a falta de informação e até mesmo os ataques da mídia, a educação e a ciência, eu vejo que é uma forma de garantir as condições de exploração da população, onde quem sempre se beneficia é a burguesia, né? E a gente vai ver que traz divisão entre a classe trabalhadora e, podemos dizer, a burguesia, a classe dominante. E a gente vai ver uma verdadeira desigualdade social, né? E principalmente, né, a gente está em tempos de pandemia e é com base nisso que eu quero mostrar alguns pontos importantes. E eu já vejo aí, claramente que a solução para a pandemia, para tudo que está acontecendo, não está em medidas de contenção. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns lugares com contenção ou barreiras que a gente está vendo que, por exemplo, eu tenho visto aqui na cidade, no meio onde eu vivo, mas o que eu creio é que a classe dominante, chamada de Estado, podemos dizer que tudo que eles estão fazendo contribuindo de uma forma ou de outra, numa espécie de alienação, né, que foi aí bem colocado também por Karl Marx, e levando a população, aqueles que são a classe trabalhadora, a uma miséria sempre maior, sempre uma miséria possível, né? Então daqui a pouco eu vou estar falando um pouco mais sobre Karl Marx, vou estar falando também sobre Emile Durkheim e outros, mas eu quero mostrar agora alguns pontos da cidade de Itabirito e estar analisando juntamente com vocês aqui, e daqui a pouco eu vou estar trazendo aqui para vocês aquilo que eu pude observar e as conclusões que eu posso
tirar acerca dessas imagens, apesar de ser tão pouco, apesar de ser poucas imagens, porque se fôssemos gravar várias imagens, com certeza a gente poderia tirar aí proveito de dias e dias de trabalho, de estudo. Então, vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês coisas importantes aqui, por exemplo. Quer ver? Olha aí, olha. Olha aí, ó. Aqui é a cidade de Itabirito. Nós estamos aqui, olha. Aqui atrás, olha para você ver aí, ó. Aqui atrás ali, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor. Aqui tá, onde é que tá focando aí? Bem atrás de mim aqui, ó, né? Bem atrás de mim. Está a loja Elisa, ela está fechada. Olha para você ver, tem uma guardinha ali, que ela cobra as pessoas que param com seus carros, elas vão cobrando ali o rotativo. E agora nós estamos vendo aqui também a igreja São Sebastião da cidade de Itabirito, uma pracinha na cidade de Itabirito, né? Você pode ver que atrás de mim aí tem a barreira de contenção, né? Olha para você ver, uma barreira de contenção com a fita zebrada, aí ó, impedindo as pessoas de entrarem na praça, né? Isso dá para a gente ver claramente, né? Eu vou tentar arredar aqui para que vocês possam ver melhor. Quer ver? Eu vou até para que vocês possam ver melhor, eu vou olha para vocês verem aí, vai dar para vocês verem melhor, né? Olha para você ver aí, ó, a pracinha, essa pracinha que eu tô olhando, São Sebastião, onde tem essas contenções aí, né? Olha para você ver. E aqui a igreja São Sebastião, ela tá com a placa ali também que não tá podendo entrar na igreja São Sebastião. Algumas pessoas furou o bloqueio e entraram, sentaram lá mesmo assim, olha, mesmo na contenção, sentaram lá, né? E por aí vai. Gostaria de mostrar para vocês algumas partes. Agora aqui já é uma outra praça, que é a praça da estação da cidade de Itabirito. Olha, você vê, tá com contenção, as pessoas passando, né? Note aí para vocês ver, e depois eu vou estar falando para vocês das desigualdades, algumas coisas que eu concluí com base aí em Karl Marx, com base em Emile Durkheim, com base no Welber aí, e outros que a gente pode estar mencionando aí ao longo aqui, a gente vai estar mencionando ao longo aqui da descrição. Aqui, olha para vocês verem, aqui está na Caixa Econômica da cidade de Itabirito, olha a fila, né? A fila está para um lado aqui, saindo da casa lotérica, né? Aqui do outro lado está aqui os pontos de táxi, né? A lotação passando lá no fundo. Aqui, olha para você ver, aqui está a caixa, olha para você ver a caixa ali, ó, e a contenção aqui, olha, só que nessa contenção você não pode estar lá dentro. Aqui está passando o caminhão de lixo, o moço mexendo aqui no celular, e lá atrás, olha, você pode ver que lá atrás tá algumas cadeiras, alguém sentado dentro da pracinha, que é o pessoal da Caixa Econômica que está atendendo aqui na praça. Ou seja, não se pode entrar na caixa, mas eles estão atendendo lá de fora na praça, onde as pessoas não podem ficar. Olha, você vê como é que a fila está grande, e essa fila só está assim por conta, olha, você vê, obedecendo 1 metro de distância por conta da pandemia, né? E de coronavírus. Aqui tá os carros estacionados. Esses carros estão estacionados aqui no local ali onde está escrito ali aquela placa que é permitido estacionar apenas pessoas da Câmara, né? E aqui, olha para você ver como é que olha para você ver, na faixa ali, ó, vai passando os carros, e agora vai acontecer uma situação ali que me chamou muita atenção. Olha para você ver essa situação aí que me chamou muito a situação. É uma lan house onde tem um bolo de pessoas aqui do lado de fora esperando na fila, e não tem local para se tirar um xerox, porque está tudo fechado. As lojas estão fechadas, estão tudo fechado. Olha para você ver, fechado as lojas. Aqui, olha para você ver, as lojas tudo fechadas. Aqui as contenção, algumas lojas estão pegando e fechando aqui sim para atender. Por que estão atendendo? Olha para você ver, a ordem é para fechar tudo, mas alguns ainda estão assim, vem e fecha para atender lá na parte de dentro,
né? As lojas tudo fechadas, colocando contenção, você veja, para não poder estacionar. Aqui é uma lan house, né? E agora aqui é a Faculdade Estácio de Sá. Olha, você vê em frente à Faculdade Estácio de Sá, a faculdade é no 2º andar, eu vou estar mostrando ela ali. Debaixo está o Bradesco também, não se pode entrar dentro do Bradesco, pode entrar 1 a 1, mas as pessoas ficam do lado de fora esperando a sua vez para poder entrar e poder usar, fazer aquilo que precisa de fazer no banco. A Faculdade Estácio de Sá, olha para você ver, ela não está funcionando aqui na cidade de Itabirito. Por quê? Por ordem da determinação aí da justiça, não está podendo. Eu mostrei aqui a Faculdade Estácio de Sá, debaixo do Banco do Bradesco, e as pessoas que precisam fazer as suas coisas estão nas filas emboladas do lado de fora porque não pode entrar, né? É uma espécie de alienação, uma espécie, podemos dizer, de desigualdade social muito grande, até mesmo com a informação aí, né? A desinformação digital, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Por exemplo, a Faculdade Estácio de Sá, que é a faculdade onde eu estudo, né? Eu sou matriculado nesse polo de Itabirito, mas me transferiram para Mariana. Sou de Itabirito, mais fácil no polo de Mariana, mas eu faço todas as provas aqui em Itabirito, né? E aqui, olha para você ver, eu vou mostrar a Magazine Luiza, que é uma grande loja, uma loja muito grande no Brasil aí, né? Que está fechada. Do outro lado ali tem um Banco do Brasil, ela tem um local muito amplo na parte de dentro, então as pessoas estão mais lá na parte de dentro. Aqui, outra, podemos dizer, eu não sei se é a palavra certa, mas é uma guardinha que ela fica ali cobrando das pessoas que param ali, que estaciona. Isso dali regulamentado pelo prefeito da cidade de Itabirito, né? Olha para você ver, fechado. Isso daí me chama muita atenção, e daqui a pouco eu vou estar mostrando, eu vou estar falando aqui por enquanto eu estou mostrando a cidade de Itabirito para a gente ter o nosso olhar de observação, para a gente ter reflexão, e daqui a pouco eu vou estar falando aqui com base aí em grandes homens aí da sociologia aí, como Emile Durkheim, como Karl Marx, né? Olha para você ver o ponto, olha para você ver. Agora sim, eu gostaria de estar trazendo aqui. Eu mostrei alguns pontos, bem poucos pontos, com certeza, mas dá para a gente tirar algumas lições, dá para a gente refletir bastante, né? A primeira coisa que eu quero mostrar, vendo aí com um olhar marxista, que isso daí podemos dizer acerca da educação, um olhar refletivo aí do meio que a gente vive, relacionado à educação. A educação e a ciência, né, na minha opinião, ela sofre por falta de recursos e investimento satisfatório, porque por detrás desta política de alienação, o que nós vemos na realidade é a política de manutenção das relações sociais de exploração. Por quê? Porque o que eu estou vendo é que, por exemplo, existe a educação, ou seja, a diferença de educação e a diferença de cultura. Cultura é aquilo que você faz naturalmente, que já é natural. Por exemplo, a cidade de Itabirito, ela tem cultura do pastel de angu, ela tem cultura do Julifest, ela tem cultura, algumas culturas agora que está sendo implantada, que é da faixa vermelha na cidade, e os carros param, é uma cultura. São coisas que a gente faz normalmente. Agora, educação é aquilo que a gente é agregado, aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente adquire. Por exemplo, informação. As caixas, os filas ali grandes, por quê? Primeiro, há uma política de alienação, onde as pessoas, elas correm para os bancos e ali elas enfrentam fila para pagar as coisas, para pagar os impostos. Tudo isso fazendo parte de uma falsa realidade. E a gente pode muito bem, de repente, pagar essas contas todas através de um celular. A gente pega um celular, cadastra no banco, faz tudo pelo banco. Mas a educação, a informação, ela é defraudada. É uma desigualdade muito grande que a gente vê acerca disso, né? E aí, na visão de Karl Marx, os problemas de saúde são consequência de um sistema que
ele subjuga a sociedade. Isso acontece pela exploração de taxas, impostos, os impostos altos. A gente vai ver aí outras coisas, por exemplo, o preço das mercadorias superfaturado, né, que traz consequências. E uma parte da população que a gente vê que luta com dificuldade, com o assalariado, lutando porque para tirar uma cópia ali na Lan House, de repente até mesmo tirar uma cópia para poder apresentar um trabalho numa escola, ou uma cópia para poder pagar, por exemplo, um boleto para pagar uma conta, e ali um bolo de pessoas ali na Caixa Econômica, né? E você não vê ali, por exemplo, você não vê ali o dono de uma grande empresa naquela fila, jamais, né? Uma desigualdade muito grande, né? E esta pandemia, né, com certeza ela mostra claramente o domínio da burguesia sobre a classe trabalhadora. E com isso mostra que, com uma clareza muito grande, a visão de Karl Marx em que a sociedade divide-se em duas classes e que essas duas classes elas vivem em confronto aparentemente invisível, mas real. Por que elas vivem em confronto? Porque a classe dominante ela deixa a classe trabalhadora, a classe mais baixa, em situações de dificuldade. A educação, apesar de se misturar e ter paradigmas iguais não, paradigmas importantes para a gente poder entender isso, a gente percebe que a classe dominante ela luta contra a classe trabalhadora, né? Porque uma precisa da outra, mas uma acaba deixando, por exemplo, a classe dominante acaba deixando a classe dominadora em situações de dificuldade. Por exemplo, nessa pandemia, a gente não vê pessoas como, por exemplo, as lojas que a gente viu ali com contenção, lojas com poder aquisitivo menor, lutando para poder sobreviver, enquanto você vê lojas grandes como a Magazine, que a gente vimos ali, fechada, porque em tempo de pandemia ela tem condições de se manter, né? Algumas lojas pequenas que a gente vê. E aí a gente vai ver, por exemplo, qual que seria a solução? Na minha opinião, a solução, ao meu ver, seria o fim da propriedade privada, no meu ponto de vista. Igualdade social, as melhores condições de vida para todos, né? Honrar e valorizar a classe trabalhadora. Olha para você ver, a gente vimos ali no vídeo, enquanto uma jovem estava sentada ali no bloqueio, dentro da pracinha, quem sabe descansando no horário de almoço, quem sabe descansando no horário de trabalho, né? Porque não tem lugar para ficar, não está dentro do local de trabalho, foi descansar, quem sabe, lá naquela pracinha, mas está com contenção, não pode se entrar. Em contrapartida, quem tem poder aquisitivo, igual, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela fez lá uma contenção, ela colocou lá uma barraca no meio da praça e pode-se atender os seus clientes lá e não pode atender os clientes lá dentro da Caixa por conta da pandemia, mas ela conseguiu para fazer isso na praça, onde ninguém pode entrar, mas ela está lá. Por que disso? Desigualdade social. A Caixa pode entrar lá e fazer até trabalho dentro da praça, mas o trabalhador assalariado está com contenção e ele não pode entrar, né? Eu gostaria de falar também sobre Emile Durkheim, né? Na visão de Durkheim aí, o capitalismo ele busca o domínio, lucro, né? E a gente vai ver na visão de Durkheim, eu posso dizer que esta pandemia traz à classe assalariada uma desvantagem imensa e traz confirmação do domínio da burguesia, traz uma confirmação muito grande. Durkheim já dizia assim, olha, a sociedade e cada meio social particular determina o ideal que a educação realiza. O que é isso? O papel da educação na sociedade é produzir pessoas agregadas de conhecimentos e com base na cultura, né? E não perder a essência da coletividade. Porém, a desigualdade social, a gente vai ver aí que ela fica claro e gritante quando observamos a educação no meio que vivemos e podemos dizer assim, olha, períodos de grande crise como essa, em que os laços sociais eles se enfraquecem, a ausência de uma boa educação e a cultura estabelecida pela burguesia
torna precária a nossa vida, torna precária a vida da sociedade menor, da sociedade trabalhadora, da sociedade que luta com dificuldade, né? Emile Durkheim escreveu ali sobre um livro falando do suicídio, onde ele fala sobre alguns tipos de suicídio, e o que me chama mais atenção, relacionando isso à pandemia de coronavírus, que nós vemos aí, é o amônico, que reflete uma confusão moral, uma confusão, podemos dizer, até na mente do indivíduo, e a ausência de uma direção social, que são relacionado, ou até mesmo nos relacionamentos sociais aí, os distúrbios sociais e econômicos dramáticos, né? Durkheim, ele acredita que se pudesse demonstrar o quanto um ato individual é o resultado do meio social que o cerca, nós teríamos uma prova de uma utilidade da sociologia muito grande. Olha, eu quero dizer com toda certeza aí, olha, não somente na cidade de Itabirito, mas em todo o país, essa triste situação existe, em que os poderes executivos e legislativo, ao invés de educar, eles trazem confusão na mente da sociedade, tornando a pandemia muito mais terrível do que a realidade, colocando a população em desigualdades, podemos dizer desigualdades educacionais, socioeconômicas e diferenças sociais aí muito grande. Então, enfim, o meu ponto de vista muitas das vezes o analfabetismo funcional, a exclusão digital, o papel da educação na sociedade da informação, né? Precisa ser corrigido na sociedade, isso precisa ser corrigido. A ideia de desmocratização da informação se faz necessária para dar um sentido ao instrumento educacional da sociedade. Olha, em períodos aí de crises como essa, trazendo um olhar refletivo, um olhar, podemos dizer, uma observação refletiva, né? A gente pega a fala de Durkheim aí, no livro aí, As Regras do Método Sociológico, aí, na página 73, ele fala assim, olha, se existe uma ciência da sociedade, né, é de desejar que ela não consista simplesmente numa paráfrase dos preconceitos tradicionais, mas nos faça ver coisas de maneira diferente da sua aparência vulgar. De fato, o objeto de qualquer ciência é fazer descoberta, e toda vez que descoberta desconcerta mais ou menos as opiniões, podemos dizer, herdadas. Aqui nós estamos falando das opiniões herdadas. Quando a gente descobre, quando a gente faz a descoberta, no meu ponto de vista, a sociedade, ela vive alienada com o quê? Com um falso sentimento de que está bem, mas não está. Olha para você ver que dificuldade das pessoas para pagar suas contas, enfrentando fila na Caixa Econômica. Olha para você ver o que a gente vê na cidade aí, a cidade parada por conta de pandemia, isso tudo por conta de saúde, por conta de desorganização. Mas enquanto isso, a burguesia cada vez mais rica, cada vez com mais dinheiro, cada vez mais dominante, e a classe assalariada cada vez mais padecendo sob dificuldade, cada vez mais vivendo a miséria. Olha, esse olhar refletivo é bem simples, é apenas uma análise em poucos minutos ou pouco tempo aí, né? Mas a gente aprende muito observando aí, Karl Marx, Emile Durkheim e outros aí da sociologia, né? Com base nisso, a gente consegue entender que a gente precisa cada vez mais cuidar da coletividade, cuidar daquele que está ao nosso próximo, pensar muito mais, não somente em nós, como o capitalismo ele pensa assim, mas o capitalista ele pensa em si próprio, mas a sociologia mostra que a gente tem que pensar, podemos dizer no pensamento de Karl Marx, de Emile Durkheim, pensar na coletividade. Deus abençoe a todos. Este
é o meu trabalho de apresentação aí do PCC, aspecto antropológico e sociológico da educação. Aleluia. Deus abençoe a todos.